A ideia, meu irmão, é espalhar nossos colaboradores por toda a fazenda, impondo aos seguidores do coronel o confinamento na área externa e consequentemente a sua debandada. Enquanto isso, acentuamos nossa presença dentro da casa. Nosso amigo Calixto sabe como agir em situações como essa. Aproveitemos, portanto, sua presença. Por toda a noite, os espíritos amigos, sob as ordens de Calixto, caminharam pelas terras próximas à casa da fazenda, levando em segurança ao bando do coronel Getúlio. Por várias vezes durante a noite, Leocádio procurou o coronel, solicitando providências que nunca foram tomadas. Finalmente o dia chegou. Leocádio e seu bando aguardavam ansiosos pela saída de Calixto, que antes de partir se aproximou da vegetação próxima, onde ele sabia que estava escondido o bando, e falou em voz bem alta. Tenho um recado para seu chefe, Leocádio. Diga ao coronel que logo mais à tarde estaremos de volta. E dessa vez um número bem maior de companheiros estará conosco. Portanto, vamos utilizar uma área bem maior do que a que utilizamos esta noite. Depois de deixar o recado, Calixto partiu com seus seguidores. Firmino, que estava ao meu lado, dirigindo-se a mim, falou. Xisto, Altamiro se comprometeu a visitar Sebastiana hoje. Acho melhor estarmos presentes, a fim de auxiliá-los no entendimento. Sim, meu amigo. Precisamos agilizar nossa participação, pois o tempo está reduzido e nos cobra uma maior intervenção. Hoje faremos com que Sebastiana revele a Altamiro e a Juarez o envolvimento dos amigos nos acontecimentos que deram origem aos conflitos do momento. Mas antes façamos nossa prece, rogando ao mais alto proteção e amparo nas tarefas a que nos dispomos no dia de hoje. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 12. Revelações de Sebastiana. Logo após o desejum, Altamiro começou a se preparar para a lida. Foi quando Juarez adiantou-se e falou. Meu pai, gostaria de acompanhá-lo hoje. Há muitos anos não faço isso. Claro, meu filho. Se sua mãe não se importar. Fique à vontade, Juarez. E você, Altamiro, não se esqueça de ir à casa do Sr. Amaro e da Dona Sebastiana a buscar o doce que ela ofereceu. Está bem, Senhora. Farei isso. A caminho do campo, Juarez comentou. Espero não estar a incomodá-lo, meu pai. De forma alguma, meu filho. Estava preocupado. Não sabia como levá-lo à casa de Sebastiana sem despertar a curiosidade de sua mãe. Graças a Deus tudo se encaminhou. Mas, meu filho, enquanto caminhamos, por que você não me conta sobre essa sua religião? Está bem, meu pai. Tudo aconteceu em um daqueles dias em que a saudade e o remorso nos castigam. Um colega de trabalho, notando meus olhos vermelhos, aproximou-se de mim para conversar. Trabalhávamos perto um do outro. Ao término do dia, eu voltava para casa com um livro contendo valiosos ensinamentos dessa doutrina que nos esclarece a razão de nossas dores, lutas e sofrimentos. E, desde esse dia, não mais me afastei dos estudos. Acreditamos no perdão de Deus em relação aos nossos erros, uma vez que Ele nos permite retornar quantas vezes forem necessárias ao corpo de carne, a fim de repará-los. Somos, portanto, reencarnacionistas, espíritas, cristãos. É uma religião, meu pai, cujos fundamentos datam de milênios. Seguimos os ensinamentos de Jesus, procurando perdoar a quem nos ofende e lutando para aprender a amar nosso próximo como a nós mesmos. Temos Deus como Pai e Jesus como Filho. Bem, meu filho, estou muito velho para mudanças, mas uma coisa eu aprendi no cultivo da terra: se o fruto é bom, só pode ter vindo de uma árvore boa, e sei que Jesus também falava isso. Não tenho nada contra sua religião. Pelo contrário,
Gostei de ouvi-lo falar e gostaria de aprender mais a respeito dela. Dona Sebastiana também acredita em algo parecido. Falou-me ela ser você o avô do Dr. Sérgio que nasceu outra vez. Isso eu não sei dizer, meu pai. Mas respeito muito Dona Sebastiana. Ela é uma boa médium. Minha mãe disse que ela já passou dos 100 anos. É verdade? Não sei, meu filho. E não se atreva a perguntar. Se não quiser ouvir xingatório. Caminhavam os dois assim, conversando, quando os deixamos. Adiantando-nos da chegada à casa de Sebastiana. Nós encontramos conversando com Amaro enquanto ele empilhava alguns pedaços de lenha ao lado do fogão. Então, meu velho, como você já sabe, é isso que aconteceu. Todos apareceram de novo e nós dois ainda nem fomos. Eu aprendi, minha velha, que, quanto maior nossos pecados, mais tempo vivemos na terra. Assim, é melhor pagarmos o que devemos e não reclamarmos. Eu não estou reclamando, meu velho. Estou só comentando. É melhor você esperar um pouco mais antes de ir para Lida, pois estamos esperando visitas. E, se elas vierem, será agora cedo. Você já está atrasado mesmo. É o senhor Altamiro e o filho. Quando você abraçar o Juarez, levará um susto, meu velho. Você não vai nem acreditar quem está nascido ali. E quem é, minha velha? Não vou contar, não. Vamos esperar para ver se você confirma meu pensamento. Logo o latido dos cães anunciou a presença de estranhos nas proximidades da casa. Sebastiana comentou. São eles. Amaro, vai prender os cachorros e mande eles entrar enquanto eu acabo de fazer esse café. Não falei que nós levantamos tarde hoje. Amaro foi à porta e chamou os cachorros, prendendo-os a um pedaço de corda. Em seguida, foi até o portão receber os visitantes. Compadre Altamiro, como vai o senhor? Este deve ser o menino Juarez. Entre e dê um abraço neste velho. Altamiro se adiantou e abraçou o amigo e vizinho, para em seguida apresentar-lhe o filho, a quem Amaro estendeu os braços, sob o olhar atento de Sebastiana, que se aproximava. Juarez, atendendo ao convite de Amaro, o abraçou. Amaro então comentou. E, Virgem Santa. Não é que você tem razão, minha velha. Este aqui é o senhor Januário. Está aqui um homem de coração bom. Nunca deixou usarem chicote nos negros. Falou, Sebastiana, satisfeita pela confirmação de Amaro. O café está pronto, e sem gole de café ninguém consegue prosear. Vamos entrando, minha gente. A casa de vocês. Fiquem à vontade. Só não esqueçam de limpar os pés. Vocês entendem, é costume e nós respeitamos. Você também, meu velho. Está tudo bem, Dona Sebastiana. Viemos para aquela prosa. Conforme a senhora pediu, trouxe meu filho Juarez. Sentem-se. Vou colocar o café na caneca e pegar aquela broa, e aí nós aproveitamos para comer também. Terminado o café, e estando todos acomodados, Juarez percebeu que era hora de iniciar a conversa que os tinha levado até ali naquela manhã. Dona Sebastiana, o senhor Amaro disse quase a mesma coisa que a senhora quando me abraçou. A senhora pode explicar-me melhor? Posso sim, meu filho. Você não lembra, mas quem está aí dentro deste corpo é a alma do senhor Januário. E, sem eu falar nada, meu velho confirmou isso. Agora o filho me responda, só para eu comprovar, você gosta de doce de abóbora, de café temperado com canela e rapadura e de carne de sol seca? Tem mania de coçar os cotovelos? Tem uma marca na canela direita, onde a falecida Piedade acertou-lhe um coice. É temente a Deus Nosso Senhor.
Responda-me, meu filho, você tem esses gostos? Sim, dona Sebastiana. Confirmo tudo que a senhora falou, exceto a marca na perna. Mas isso não quer dizer. Então é você mesmo, o senhor Januário, falou dona Sebastiana, impedindo que ele continuasse sua resposta. Até o nome é parecido. Altamiro, confuso com toda aquela conversa, não se conteve e falou. Mas o que tudo isso tem a ver com os nossos problemas, dona Sebastiana? Ora, meu filho, quem começou tudo isso? Não foi o senhor Januário quem comprou a menina para casar com o coronel Getúlio? Foi ele sim, minha velha, falou Amaro. Mas ele comprou porque o pai dela estava vendendo por algumas patacas a qualquer um. Ele a comprou por dó. Quando ele trouxe a menina para casa, e dona Esmeralda deu-lhe um banho e a vestiu com uma roupa limpa, Getúlio botou o olho de urubu em cima dela. Então o coronel resolveu casar os dois. Ela ainda brincava de boneca. A meu ver, o senhor Januário não fez nada de errado. E não é por eu estar na presença dele que falo isso. Ele era mesmo um homem muito justo. Dona Esmeralda não concordou com o casamento. Mas mulher naquele tempo sabia ficar no seu lugar e... Sebastiana, que a tudo ouvia atentamente, nesse instante resolveu intervir. Você não acha, meu velho, que está falando muito para a sua idade? O coração vai ficar cansado e vai faltar-lhe fôlego. Bem, meus amigos, falou Juarez, tentando manter o equilíbrio entre o casal. Pela conversa de vocês, tudo começou com a atitude do senhor Januário de levar a menina para casa. Mas o que isso tem a ver com o problema que o Josué Augusto e Maria Teresa estão enfrentando? Tem muita coisa, meu filho, prosseguiu dona Sebastiana. Dona Deolinda, avó de Josué Augusto, e mulher do coronel Getúlio, quando fez 15 anos conheceu o moleque Francisco, pai do senhor Altamiro, que na época tinha só 17 anos. Ele era neto do espanhol que chegara com a família fugido lá da terra dele. Mas quem vai contar essa parte da história é o compadre Altamiro. Toma aí um gole de café, compadre, e põe a cabeça para funcionar. Capítulo 13. De volta ao passado. Altamiro, ainda confuso com toda aquela história de reencarnação, não compreendeu a sugestão de Sebastiana e falou. Dona Sebastiana, por acaso a senhora está pedindo que eu conte a história da minha família? Isso mesmo, meu filho. Conto o que você sabe. Bem, meus bisavós chegaram ao Brasil ainda meninos. Faziam parte de um grupo de 6 famílias que fugiram da Espanha devido a perseguições religiosas. Anos depois, eles acabaram se casando. Desse casamento nasceu apenas um filho, que também seguiu a tradição, casando-se com uma conterrânea. Novamente apenas um filho nasceu, foi meu pai que, quando novo, não soube conter seus impulsos, como a maioria dos jovens. Eu acabei namorado por dona Deolinda depois de um encontro casual no campo. Sem saber que ela era mulher do coronel Getúlio, ele lhe propôs um namoro, que foi aceito, porém às escondidas. Ela afirmou ser empregada na casa do coronel Getúlio. Disse também que ele tinha sua custódia e a proibia de namorar. O romance dos dois durou 3 anos, até que um dia o coronel os encontrou e toda a história veio à tona. Dizem os antigos que ela apanhou muito do coronel durante todo o tempo em que ele esteve vivo. Desde esse dia, os desentendimentos entre meu pai e o coronel passaram a fazer parte da vida dos dois. Com o tempo, meu pai veio a se casar com aquela que foi minha mãe e ele e dona Deolinda nunca mais se encontraram. Bem, meu pai, está explicada a razão do ódio do senhor Getúlio por meu avô. Mas qual a razão do doutor Sérgio odiar tanto o senhor e a nossa família? Altamiro olhou para Sebastiana como se estivesse a pedir ajuda. Ela então, compreendendo, falou. Meu filho, seu pai vai lhe contar um segredo muito triste. Só ele,
Meu velho doutor Sérgio conhecemos esse segredo. Tudo que o filho ouvir terá de guardar para si. É um segredo muito grande. Eu prometo que guardarei, dona Sebastiana. Não sei por que vocês estão me contando tudo isso, mas peço a Deus que me dê forças para bem executar minha parte nessa história. Bem, meu filho, eu estava com meus 10 anos quando certa vez, à procura de ninhos de juritis, cheguei nas imediações da sede da fazenda do Coronel Getúlio. Foi então que, escondido na mata próxima, presenciei o coronel discutindo com a esposa na varanda da casa sob o olhar assustado do Dr. Sérgio, um rapaz na época. Eu podia ouvir os gritos, mas não compreendia as palavras. Em um certo momento, o coronel Getúlio agrediu a esposa com um bofetão e ela caiu desmaiada, sendo amparada pelo filho. Ele a levantou nos braços e a carregou para dentro da casa, retornando em seguida. Iniciou então uma discussão com o pai, que acostumado a não ser contestado passou a agredi-lo fisicamente. Dr. Sérgio, em pleno vigor físico, conseguiu revidar os ataques do pai e, após desferir-lhe um golpe, jogou-o pela escada. Como ele ficou imóvel após a queda, o Dr. Sérgio, prevendo o que acontecera, olhou em volta, constatou que não havia nenhuma testemunha e só então desceu as escadas, vindo a verificar que o pai tinha morrido com a queda. Refeito do susto, ele arrastou o corpo do pai até a mata próxima, onde eu estava escondido, e, de posse de algumas ferramentas, cavou sua sepultura, tomando cuidado de, antes de enterrá-lo, recolher uma peça de uma roupa do coronel e alguns pertences que estavam no bolso dele para, conforme viemos a constatar mais tarde, simular serem seus restos mortais após ele ter sido devorado por animais. Quando tudo estava consumado e eu já não conseguia mais conter o tremor que me tomava de assalto, fui descoberto pelo Dr. Sérgio, que avançou sobre mim. Como ele não conseguiu me alcançar, gritou, prometendo vingança contra meus pais se eu contasse para alguém o que tinha visto. Na fuga, encontrei abrigo nesta casa, onde Dona Sebastiana amparou-me e eu lhe revelei tudo o que tinha presenciado. Depois de me acalmar, ela me fez prometer segredo e conduziu-me até minha casa, alegando que tinha me encontrado perdido. Depois daquela triste manhã, nunca mais voltei às terras do Dr. Sérgio e só o vi muito esse anos mais tarde, quando ele foi à nossa casa reivindicar a parte das terras que dizia serem dele. Altamiro, emocionado, aceitou o café que Sebastiana lhe ofereceu enquanto ela falava. Quando o Dr. Sérgio voltou para casa, depois de enterrar o pai, encontrou sua mãe acordada e amparada por duas empregadas. Uma delas era eu. Ouvi com essas orelhas que a terra de comer quando ele falou para Dona Deolinda que o coronel tinha partido de vez e dito que nunca mais voltaria. Quando retornei para minha casa, quase na hora do almoço, encontrei o moleque do seu pai sentado na minha cozinha. Cerca de 30 dias depois, um negro achou os restos da roupa do coronel rasgados e sujos de sangue junto ao riacho, assim como o relógio de bolso dele e outras coisas. Aí o Dr. Sérgio falou que foi uma onça que o atacara. É essa a história, meu filho. É por isso que o Dr. Sérgio tem raiva de seu pai. Depois de tudo que vocês me contaram, creio que vai ser bem difícil o Dr. Sérgio aceitar Maria Teresa. Estive pensando nisso esta noite. E se eu procurasse o Dr. Sérgio e exigisse dele que aceitasse o casamento dos dois, sob pena de tornar públicos os fatos que presenciei quando criança? Não acho uma boa ideia, meu pai. Seria como reabrir as feridas. Mas, meu filho, se ainda existe ódio por parte dele, é sinal que elas ainda não cicatrizaram. Isso existe por parte dele, pois nunca lhe desejei mal. Olhe, meu pai, acho que já ouvi muito por hoje. Se fui o avô do Dr. Sérgio, ainda devo ter alguma influência sobre ele. Acho melhor eu procurá-lo em seu nome, meu pai. Os filhos dão licença, mas este velho aqui acha que o menino tem razão,
pois o coronel ainda está por aí e pode ser que lhe dê ouvidos ao pai, disse Amaro. Acho que por hoje chega desse assunto, falou Altamiro. É melhor pensarmos com calma antes de tomarmos uma decisão. Amanhã pela manhã voltaremos a nos falar. Está bem assim? Está, sim, compadre, falou Sebastiana. É melhor a gente aproveitar e rezar para Deus Nosso Senhor e para os anjos bons que estão aqui ouvindo nossa conversa. Fechem os olhos que vou fazer uma oração. Após a prece de Sebastiana, Juarez e Altamiro se despediram. Ao abraçar Altamiro, Sebastiana cochichou no seu ouvido. Você fez bem em não contar tudo, meu filho. Tem coisa que é melhor nós escondermos. Às vezes não é preciso falar. É, sim, dona Sebastiana, pelo menos até que a vida determine o contrário. Nós nos retiramos também para buscar, por meio da prece, novas instruções de nossos superiores. Capítulo 14. Espiritismo. Enquanto seguiam para o campo, Juarez e Altamiro dialogavam. Meu pai, como eu já decidi, vou ficar por aqui. Espero que o senhor e mamãe me aceitem de volta. Aquela sempre foi e será sua casa, meu filho. Isso só nos traz alegria. Hoje à noite, meu pai, nós vamos nos reunir com mamãe e instituir o estudo do Evangelho no lar. Essa é uma prática comum nos lares em que a doutrina espírita é o sustentáculo, cooperando por meio do estudo das palavras de Jesus para a paz e a harmonia. Desde que você tenha paciência comigo e com sua mãe, participaremos com muito prazer. Enquanto falava, Juarez dava mostras de sua perfeita sintonia com Firmino, que lhe sugeria as palavras. Meu pai, não existe idade para nos voltarmos para os ensinamentos de Jesus. Suas palavras vêm sendo estudadas e vividas há 2000 anos por jovens e adultos de culturas diversas. Ele fornece para todos os seus ensinos o lenitivo e a orientação para a paz e o progresso do espírito. Hoje vamos buscar minha bagagem. Eu trouxe alguns livros que muito ajudarão você e mamãe a entenderem melhor essa doutrina maravilhosa. Prosseguiam os dois absortos em sua conversa quando ao longe divisei um amigo que se aproximava. Permaneci à espera, enquanto Firmino prosseguia junto de Juarez e Altamiro. Surpreso, identifiquei o amigo e irmão com quem estou ligado pelos laços do passado, pelo sentimento único que une todos aqueles que buscam seguir a Jesus. Bom dia, meu querido Xisto, falou-me Felipe, envolvendo-me em um afetuoso abraço. Estou feliz em revê-lo, meu irmão. Que bons motivos o trazem até nós. Trago-lhe algumas instruções do nosso querido Argemiro, conforme sua solicitação, e o meu apoio como cooperador ao seu lado. Fico feliz em tê-lo conosco, Felipe. Que Deus nos ampare. Xisto, meu irmão, conforme Argemiro disse-me, a presença de Calixto e seus comandados vai dispersar o bando de Leocádio. Assim, nosso irmão, o coronel Getúlio, ficará sozinho. As instruções que trago são para não insistir no afastamento de Getúlio, pois tal procedimento culminará com o desencarne prematuro de Sérgio. Não há como exigir, no momento, que um caminhe sem o outro. Procure, meu irmão, daqui para frente, dialogar com eles enquanto prosseguem sua tarefa de ajudar Firmino em seus afazeres. Por ora, são essas as instruções que trago, e aproveito para renovar meus propósitos em servir, colocando-me à sua disposição. Deus lhe pague, meu amigo. Prosseguiremos então conforme nos determina o mais alto. Firmino conseguiu convencer Juarez a instituir o estudo do Evangelho no lar de Altamiro a partir dessa noite. Eu me comprometo a estar presente nesse primeiro encontro. Na impossibilidade, pedirei a Tobias que me represente. Que Deus o proteja, Xisto. Outros afazeres determinam meu retorno. Felipe abraçou-me carinhosamente e se afastou, quando então aproveitei para fazer uma prece de agradecimento a Deus.
Parti em direção à fazenda e parei para observar Getúlio e Sérgio que passavam. Nosso irmão Sérgio, com as pernas entrelaçadas na cintura do coronel, estava agarrado em seu ombro. A estranha figura vista ao longe por quem não os conhecia, dava a nítida ideia de duas cabeças e troncos unidos da cintura para baixo, tal a naturalidade e desenvoltura com que se movimentavam. Lembrei-me então das palavras de Felipe e reconheci que realmente uma separação acarretaria sérios transtornos para ambos. Prossegui em direção à fazenda. Lá chegando encontrei Josué Augusto e Maria Teresa se preparando para sair. Você tem certeza, Josué Augusto, de que ele ainda está dormindo? Absoluta, minha querida. Além disso, deixei recado com o empregado que fica na sua porta e um bilhete informando que passaremos o dia fora. Disse que iremos até a cidade e só retornaremos à noitinha. Não é essa a nossa intenção, José Augusto. Vamos apenas dar um passeio e fazer uma visita à dona Sebastiana. Eu sei, Maria Teresa. Mas é melhor que ele nos aguarde só para a noite, mesmo que não seja essa a nossa intenção. Depois de reforçarem as instruções ao empregado, Josué Augusto e Maria Teresa, fazendo uso de uma confortável charrete, seguiram em direção à casa de Sebastiana. Resolvi, então, acompanhá-los. No caminho, cruzamos com o coronel e Sérgio, que ficaram a observá-los. Getúlio comentou: Sérgio, esse seu filho vai lhe dar muito trabalho. Ele não dá nenhum valor para estas terras. É melhor assim, meu pai. Menos um para dividirmos. Nisso você tem razão. A divisão é sempre dolorosa, e dividir em duas partes é melhor do que em três. Aonde será que eles estão indo, meu pai? Não faço a menor ideia. Mas aquele é o caminho da casa da velha macumbeira. Isso é que eu não entendo, uma velha que não serve para nada ainda viva na terra e eu, cheio de vida, com tantas responsabilidades, sem meu corpo. Mas não se preocupe. Não estou responsabilizando. Já havia levado tombos piores do que o daquele dia em que brigamos e não sofri nada. E naquele tombinho tinha de quebrar o pescoço. Acho, Sérgio, que existem muitas sementes contra nós dois. Veja você também, bastou um empurrãozinho para que caísse do cavalo e ficasse paralítico. Não sei, não. Mas parece que alguém se aproveitou de nossas atitudes para complicar as coisas. Olhe, meu pai, estas terras despertam muita inveja e cobiça, e tem muitas pessoas desejando apoderar-se delas. O que me preocupa mesmo é o amanhã, pois meu corpo já está em frangalhos. E, se eu morrer como o senhor, como cuidaremos da fazenda? Nem me fale, Sérgio. Esse é um problema para o qual ainda não encontrei solução. Mas vamos deixar de conversa. Ainda temos muita cerca para conferir. Partiram os dois rumo aos seus objetivos. Aproveitei para sugerir mentalmente ao irmão Firmino que não se preocupasse com minha ausência. Prossegui em direção à casa de Sebastiana. Josué Augusto e Maria Teresa já haviam chegado e estavam a conversar alegremente. Minha velha hoje está contente. Nunca recebemos tanta visita num dia só. Imaginem os filhos que ainda há pouco saíram daqui, o compadre Altamiro e seu filho, que é o senhor Januário que responde hoje pelo nome de Juarez. É uma pena não os termos encontrado, senhor Amaro. Eles vieram passear. Não, minha filha, falou Sebastiana. Eles vieram prosear sobre o problema de vocês e também buscar o doce de figo em calda para Dona Senira. A senhora me desculpe, Dona Sebastiana. Eu acabei esquecendo-me de levar ontem. Não tem problema, minha filha. Fique com aquele para vocês. Seu pai e seu irmão também esqueceram de levar o doce. Largaram a vasilha aqui em cima da mesa. Vamos fazer o seguinte.
falou José Augusto. Vamos nós 4 lá na casa deles levar o doce. Estou com a charrete grande hoje. Ela comporta 4 pessoas confortavelmente. Vamos fazer diferente, meu filho. Vocês almoçam comigo e nós 4 tomamos o café da tarde na casa de Dona Senira e do compadre Altamiro. Não precisa ficar preocupado com o meu velho. Ele hoje tirou o dia de folga por causa da cama, que não deixou ele se levantar. Enquanto a conversa alegre prosseguia na casa de Amaro e de Sebastiana, notei que 2 senhores trajados de forma simples me observavam à distância, como se aguardassem permissão para se aproximar. Caminhei em direção a eles e um deles dirigiu-se a mim, falando: Bom dia, irmão Xisto. Cuidamos de uma gleba de terra nas proximidades e fomos instruídos para nos apresentar ao Senhor com a finalidade de preparar o ambiente para as orações de logo mais. Agradeço aos amigos e aceito feliz ajuda. Nós nos reuniremos na casa de Altamiro, onde se realizará o estudo do Evangelho no lar. Sabemos onde fica, meu irmão, e lá estaremos a partir das 3 horas da tarde para executarmos nossas tarefas. Que o irmão tenha um bom dia. Estaremos à sua disposição a qualquer hora. Tenham também um bom dia, meus irmãos. Que Jesus os proteja. Assim que eles se retiraram, coloquei-me a pensar na grandeza de Deus, que fornece todos os recursos de que precisamos para a nossa caminhada, e muitas vezes menosprezamos os valores de que somos depositários. Rapidamente, o propósito de Juarez em promover o estudo do Evangelho no lar naquela noite havia se propagado, e do mais alto reforços já haviam sido enviados. Retornando ao convívio de Sebastiana e dos demais, pensei: providenciarei para que estes 4 também participem do banquete de logo mais. Capítulo 15. Preparativos. Ficou então decidido que Josué Augusto e Maria Teresa ficariam para o almoço e que à tarde os 4 fariam uma visita a Altamiro e Senira. Aproveitei o momento de paz e me retirei para cuidar de outros afazeres. Alguns minutos antes das 3 horas da tarde, cheguei à casa de Altamiro. Firmino, visivelmente entusiasmado, foi receber-me. Seja bem-vindo, Xisto. Chegou cedo para a reunião de hoje. Pelo visto os acontecimentos são promissores. Sim, meu irmão. Como já sabe, iniciaremos hoje nossa reunião, cuja semente, temos certeza, produzirá frutos de amor e esperança em muitos corações. Assim também creio, meu irmão. Todo lar em que a prática da prece ocupa seu lugar invariavelmente atrai mentes voltadas para o bem e o amor. Os primeiros sinais de reconhecimento do mais alto já se fazem notar, Firmino. Fui procurado por Filipe com algumas instruções de nosso querido Argemiro. Ele prometeu estar presente na primeira reunião pessoalmente ou de forma representativa, quando em seu nome Tobias aqui estará. 2 companheiros, guardiões da natureza, também me procuraram e se comprometeram a aqui estar por volta das 3 horas da tarde. Quando então farão a preparação do ambiente em derredor, eliminando miasmas e criando barreiras fluídicas de proteção ao lar. Como pode ver, Firmino, basta um passo em direção à luz para que nos sejam fornecidos todos os recursos de que precisamos para prosseguir. Mas para tanto é preciso que façamos a nossa parte, dando os primeiros passos. Fico-lhe grato pelas notícias, meu amigo. E feliz em saber que obtivemos a aprovação do mais alto em nossos propósitos. Estamos aguardando o Altamiro e Juarez retornarem da lida para estabelecermos o horário dos trabalhos. Esqueci de lhe dizer, meu amigo, pode aguardar a presença de Sebastiana, Amaro, Josué Augusto e Maria Teresa, que não tardam a chegar. Firmino, a meus olhos, parecia uma criança no dia de seu aniversário ansiosa pelo momento das festividades. Às 3 horas da tarde em ponto os 2 companheiros encarregados da preparação do ambiente chegaram à casa de Altamiro.
Comuniquei a Firmino a presença dos dois e nos dirigimos ao encontro deles, que não haviam ultrapassado os limites físicos estabelecidos por uma cerca de arame. Boa tarde, meus irmãos, falei. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa tarde, irmão Xisto. O mesmo para você, irmão Firmino. Ficamos gratos pela oportunidade do trabalho C que estamos dispostos a executá-lo, disse um deles. Pois não, meus irmãos, continuei a falar. Irmão Firmino é o responsável espiritual pela residência aí, tenho certeza, está feliz pela presença amiga de novos colaboradores. Os amigos poderiam nos dizer o nome de vocês, para que nos tornemos mais íntimos nesse trabalho de esperança e amor em nome de Jesus. O irmão Xisto nos perdoe, mas, em consequência dos nossos erros no passado e por orientação de nossos superiores, é imperativo abolirmos nosso nome convencional, que poderia facilmente nos identificar em situações de erro que ainda lutamos para reparar. Nós substituímos nosso nome por elementos da natureza. Assim, pode chamar-me de Jatobá e meu amigo de Aroeira, dois servos de Jesus a seu serviço. Temos certeza, meus irmãos, de que nos entenderemos bem nas tarefas. Estamos aguardando a chegada de Altamiro e da seu filho Juarez para determinarmos o horário de início da nossa reunião. E, a julgar pela movimentação, os dois se aproximam. Pedimos então licença aos amigos para prosseguirmos em nossos deveres e obrigações, falou Jatobá. Eles só ultrapassaram os limites estabelecidos pela cerca quando Firmino disse-lhes que ficassem à vontade, permitindo-lhes também acesso ao interior da casa. Realmente eram Juarez e Altamiro que se aproximavam, a conversar. Pai, como vamos explicar para mamãe que fomos à casa de Dona Sebastiana para buscar seu doce e o esquecemos? Não se preocupe, meu filho. Falaremos a verdade. Afinal, nós o esquecemos mesmo. Está aí um motivo justo para voltarmos lá amanhã. Então vou deixar isso por conta do Senhor. Marido e mulher se entendem melhor. A alegria de Senira em tê-los mais cedo em casa a impediu de ficar chateada com o esquecimento deles, mesmo porque, antes que pudesse esboçar uma reação, ela pôde avistar ao longe, esquivando-se dos buracos da estrada, a charrete de Josué Augusto com 4 passageiros, o que a deixou com o coração a bater mais apressado. Veja só, Altamiro. Em Maria Teresa e Dona Sebastiana. Boa tarde, comadre Senira. Estamos de volta. Seja bem-vinda, Dona Sebastiana, ainda mais que trouxe minha filha. Seja bem-vinda mesmo. Enquanto se cumprimentavam, Maria Teresa comunicou à mãe que tinham estabelecido visitá-la à tarde, após o almoço na casa de Sebastiana, e que pretendiam se reunir para um lanche e para matar a saudade. Sebastiana então falou. Olhe, comadre, os homens estiveram lá em casa, pegaram uma prosa e esqueceram a vasilha de doce de figo em calda em cima da mesa. Agora nos a trouxemos. Já entregou para ela, minha filha? Não, madrinha. A vasilha ficou com o senhor Amaro. Enquanto conversavam, comentei com Firmino. Temos que estabelecer com Juarez um horário para o início do estudo do Evangelho no lar, a fim de convencermos os recém-chegados a participar. Sim, Xisto. Faremos isso. Firmino se aproximou de Juarez e o envolveu num abraço fraterno. Em seguida, Juarez comentou. Hoje vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho no lar. Faremos o estudo das palavras de Jesus à luz da doutrina espírita. Por que vocês não participam? Tenho certeza de que papai e mamãe ficarão felizes com a presença de todos. Não podemos, Juarez, comentou José Augusto. Como retornar à noite por esta estrada cheia de buracos? Mesmo porque nosso compromisso com a Dona Sebastiana e o Senhor Amaro foi de uma visita rápida.
Isso nos deixaria felizes mesmo, Josué Augusto falou Altamiro. E mais ainda se pudéssemos contar com a presença de Dona Sebastiana e do Senhor Amaro. Sebastiana, depois de cochichar no ouvido do marido, comentou. Nós ficamos, sim, compadre. Mas queremos primeiramente saber a hora que começa e a hora que acaba. Juarez conferiu o horário no relógio do pai e falou. O horário que for estabelecido terá de ser cumprido, pois amigos espirituais estarão presentes e, como nós, eles têm seus compromissos. O que acha o senhor, meu pai, de marcarmos o início para 5 horas da tarde, com horário de encerramento previsto para as 6 horas? Não vejo inconveniente, meu filho. Creio ser um bom horário para todos. Os amigos não acham? Achamos sim, compadre, respondeu Amaro. Desse jeito nós ficamos. Samira, satisfeita, abraçou a filha e falou. Então vamos para a cozinha. Vou preparar um café para nós. Eu trouxe aqui uma broa com queijo, comadre, para inteirar o café. Não precisava se incomodar, comadre. Vocês são de casa. Precisava sim, comadre. Trouxe também o doce de figo em calda. Minha gamela está cheia. Ó, meu velho, pega a vasilha de doce de Dona Samira. E, minha velha, não tem jeito, não. Eu a esqueci na beirada da janela quando folguei as mãos para fechar a porta. Mas do chapéu você lembrou, não é, velho? Do fumo e do cachimbo também. Samira, percebendo a situação constrangedora de Sebastiana, falou. Não preocupe, não, comadre. Eu mesma vou lá na sua casa buscar. Assim aproveito para lhe fazer uma visita. Enquanto a conversa prosseguia, afastamo-nos e, aproveitando a sombra de algumas árvores, pusemo-nos a pensar em como agir com Getúlio e Sérgio. De noite, tentaríamos conduzir Altamiro e Juarez, libertos do corpo físico, até os aposentos de Sérgio, para buscar uma aproximação. Estávamos assim a pensar quando ouvimos a voz amiga do nosso irmão Felipe. Não tema, meu irmão. Jesus em sua sabedoria saberá prover-nos do necessário para essa tarefa. Alguns companheiros, que tomei a liberdade de convidar, estarão presentes logo mais ao nosso lado para o estudo do Evangelho no lar, e eles certamente nos auxiliarão nesse intento. Graças a Deus, Felipe. Ficamos felizes em vê-lo. Venha. Vou apresentar-lhe os envolvidos, bem como os anfitriões que nos receberão para o estudo de hoje. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 16. O Evangelho no lar. Felipe me acompanhou até o interior da residência, onde lhe apresentei os irmãos presentes. Pelas informações que obtive, Xisto, ainda falta uma irmã, falou Felipe. Sim, meu irmão. Trata-se de Carmen, a irmã gêmea de Josué Augusto, que vive em outra localidade. Como nos falta ainda algum tempo antes do início dos trabalhos, sugiro que façamos uma visita à residência de Sérgio para melhor avaliarmos nossos procedimentos desta noite, quando levaremos Altamiro e Juarez até ele. Isso confirma a sua presença logo mais ao nosso lado, Felipe. Sim, meu irmão, com a permissão de Jesus. Sugiro ainda que Firmino aqui permaneça ultimando os preparativos enquanto nos ausentamos. Nós nos afastamos em direção à fazenda. Logo na chegada, encontramos 3 integrantes do grupo de Leocádio conversando. Já estou a serviço do coronel há 5 anos e nunca presenciei uma situação tão confusa como a que estamos vivendo. A presença dos soldados é um desrespeito aos nossos direitos e não temos permissão para enfrentá-los. O velho coronel está perdendo a fibra, e isso me deixa temeroso quanto ao nosso futuro, pois, quando uma estrutura como essa começa a sentir os efeitos da pressão externa, que altera seus procedimentos,
é sinal de que está prestes a ruir. Já passei por isso antes e sei o que estou dizendo. Enquanto falava, o irmão estimulava o desânimo para a luta nos que ouviam. Como nosso tempo era restrito, Filipe sugeriu que prosseguíssemos. Passamos por mais 2 irmãos, que estavam posicionados na varanda da casa. Filipe falou: na intimidade do lar não existem colaboradores. Não, Filipe. A ação deles está restrita à área externa da moradia, por determinação do próprio Coronel Getúlio. Isso em muito facilitará nossos trabalhos desta noite. Conduzi nosso irmão até os aposentos de Sérgio, onde o encontramos às voltas com algumas contas e anotações. O Coronel Getúlio, abraçado a ele, dava as suas sugestões. Filipe, após observá-los por algum tempo, comentou: aí está um caso de perfeita simbiose, que une corações, sentimentos e propósitos comuns. Não há como separá-los no momento sem causar-lhes sequelas graves no perispírito, mesmo porque seriam atraídos um para o outro, como o metal é pelo imã. Esse é um processo que demanda tempo e dedicação, com esclarecimento e reforma íntima por parte dos envolvidos. Mas, Filipe, como explicar o fato de atração que me exerce pelo outro os ter unido tão profundamente em tão pouco tempo? Xisto, amor e ódio não são aquisições de momento, mas construções alimentadas por séculos, e os 2 irmãos aqui presentes se expuseram tanto à sua influência que se tornaram parte dela. Isso confirma os princípios exercidos pela atração que nos une quando vibramos na mesma faixa de sentimentos. Lembremo-nos do seguinte: onde se situa o coração, ali está presente o nosso paraíso. Cada um de nós, ocupando o degrau que nos é próprio na escala, sofre as consequências do meio em que vibra. A comunhão de sentimentos e vibrações destes irmãos no hoje determinará no amanhã encarnações em que eles estarão juntos, unidos pelos sagrados laços que nos ensinam que onde está o tesouro, ali está o coração. Não devemos nos esquecer ainda de que hoje é o amanhã da nosso ontem. Portanto, os sentimentos que reúnem esses irmãos vêm ganhando força e vida através do tempo. Calei-me ante as explicações de Filipe, que, vendo-me ausente, perdido em pensamentos, falou: Xisto, meu irmão, a todos nós é permitido chorar. Mas não devemos permitir que as lágrimas dificultem a visão do caminho que temos de percorrer. Compreendi rapidamente as palavras de Filipe, pois já estava a procurar nos refolhos de meu passado aqueles a quem eu estivera unido por ideais e sentimentos comuns. Filipe, então, continuou a alertar-me. Façamos uma prece, Xisto. Solicitemos ao mais alto que nos ajude nas tarefas desta noite. E, como teremos estes aposentos como palco, comecemos a prepará-lo. Uni meu coração e sentimentos na prece proferida por Filipe. Quando terminamos, pude notar que alguns pontos luminosos se destacavam, pairando no ar, em contraste com a luz nublada e opaca que reinava naquele ambiente e que, até então, passara despercebida aos meus olhos, embora outras vezes tivesse sentido a atmosfera asfixiante daquela alcova. Notamos que, quando um desses pontos luminosos atingiu nosso irmão Getúlio, ele mostrou-se inquieto, demonstrando intolerância à luz. Sérgio também sentia os reflexos da prece e respirava com dificuldade. Filipe então falou: Xisto, nossos irmãos têm dificuldade em se aclimatar às novas vibrações em decorrência dos sentimentos que alimentam. Faremos nossa parte nos trabalhos de hoje, mas não devemos esperar muito esses resultados, pois Altamiro e Juarez têm pouca importância para eles, embora Getúlio e Sérgio ainda guardem algum ressentimento em relação aos 2. Mas os sentimentos maiores que eles nutrem no momento são a cobiça e a ambição, e não o ódio. Partamos, Xisto. Voltemos à casa de Altamiro. Faltavam poucos minutos para as 5 horas da tarde quando cruzamos o portal de entrada da casa de Altamiro.
encontramos todos na sala, onde Juarez tinha determinado que fosse realizado o estudo do Evangelho no lar. Felipe, meu irmão, de maneira clara podemos notar a diferença nas vibrações do ambiente que agora nos encontramos em relação àquele de onde viemos. Sim, Xisto, mas observemos que os princípios que as estabelecem são também sentimentos direcionados pelo tesouro que afeta o coração. Antes de eu poder dizer alguma coisa, tivemos a atenção voltada para a movimentação na parte externa da casa. Firmino, que foi verificar o que acontecia, retornou acompanhado pelos irmãos Aroeira e Jatobá, que tinham terminado suas obrigações e solicitavam permissão para assistir aos trabalhos. Por meio da sugestão de Firmino, Juarez formou sua mesa de estudos e pontualmente às 5 horas da tarde proferiu a prece inicial da primeira reunião prática do grupo espírita que se formaria mais tarde. Acompanhamos os trabalhos, que, sob o comando de Firmino, prosseguiram com o estudo das seguintes palavras de Jesus. Muito é os chamados e poucos os escolhidos. Foram 60 minutos de estudo, em que a perspectiva de respostas às dúvidas dos presentes aguçava-lhes a curiosidade, incentivando a participação. A fluência nas respostas de Juarez sob a influência de Firmino a todos satisfazia, até a Sebastiana e Amaro, que nunca haviam participado de uma reunião como aquela, mas cuja experiência de vida, adquirida nas inúmeras décadas da atual existência, lhes proporcionava um melhor entendimento das palavras carinhosas de Juarez. Os dois podiam observar ainda, por meio da vidência, nossa presença, embora se sentissem intimidados, devido à humildade que lhes era característica. Pontualmente às 6 horas da tarde, Juarez determinou o término dos trabalhos e pediu a Josué Augusto que fizesse a prece de encerramento. Com a dificuldade comum aos iniciantes, nosso irmão, sob a influência de Firmino, fez sua prece. Terminado o estudo do Evangelho no lar, todos permaneceram no seu lugar, temendo que, ao se levantarem, perdessem as vibrações de harmonia e paz que os uniam. Aroeira e Jatobá se aproximaram de nós e o primeiro falou. Irmão Xisto, estamos realmente fortalecidos pelas vibrações que aqui encontramos. Os amigos nos autorizariam, em caso de continuidade desse encontro fraterno, a estar presentes. Aproveitaríamos para prestar nossa humilde cooperação, preparando o isolamento e o ambiente dentro dos limites estabelecidos pelos nossos irmãos. Antes que pudéssemos responder, Juarez, ainda sob a influência de Firmino, falou. Só nos resta agradecer a Deus pela oportunidade desse encontro e franquear a todos, encarnados e desencarnados, a oportunidade de um novo encontro com o mesmo objetivo daqui a 7 dias. Até que nos determinem o contrário, nossas portas estarão abertas para novos participantes e colaboradores que os amigos queiram trazer. Jatobá, sem poder conter as lágrimas que fluíam com facilidade, num gesto de humildade, ajoelhou-se e, com a face voltada para o alto, exclamou. Obrigado, Senhor, pela luz que nos ilumina nesse instante. Obrigado, Senhor, pelo calor da acolhida que aqui tivemos. Obrigado, Senhor, pelos novos amigos, após tantos anos de isolamento necessário ao nosso aprendizado junto à Mãe Natureza. Obrigado, Senhor, por fazermos parte de sua criação. Seguido pelo companheiro, ele ficou alguns instantes ali, imóvel. Quando ambos se levantaram, pudemos notar que uma moderada luz lhes circundava a fronte. Em seguida, num gesto que abalou os recônditos de nossa alma, colocando-nos diante da pequenez que representávamos perante a grandeza daqueles dois corações, eles tomaram nossa destra, beijando-a reverenciosamente, e então se afastaram. Felipe, percebendo o meu constrangimento, falou. Manifestações de carinho e agradecimento como a que acabamos de presenciar testificam a grandeza de Deus, que nos permite, como a esses dois, junto à natureza, aprender a encontrar valores nas pequeninas coisas que nos cercam. Realmente, Felipe, concordei. Mas,
Habituados a grandes sonhos, o homem passa toda uma existência com o coração voltado para suas conquistas pessoais, esquecendo-se de voltar a atenção para as pequenas oportunidades do caminho, que, reunidas, formam o todo de que ele necessita como suporte para sua caminhada. Capítulo 17. Durante o sono, prosseguíamos absorvidos em nosso aprendizados por meio da troca de conceitos e informações conquistadas em nossas experiências pessoais quando Felipe alertou-nos sobre o horário, falando: é melhor nos apressarmos nos preparativos para conduzir nossos irmãos libertos do corpo físico pelo sono até a residência do irmão Sérgio. Solicitei a Calixto que nos enviasse alguns colaboradores. Dentro em pouco eles aqui estarão a procurá-lo, Firmino. Xisto e eu nos adiantaremos, a fim de prepararmos Getúlio e Sérgio. Pouco depois das 11 horas da noite, chegamos nas imediações da fazenda, onde encontramos, junto ao portão de entrada, alguns irmãos, que conversavam irritados. Para mim já chega. Se não fosse esperto, eu tinha caído como peixe no anzol. E o coronel não toma nenhuma providência. Acho que já é hora de pular fora dessa empreitada. Não há nenhuma garantia de segurança com esses soldados por perto. Vocês notaram que hoje eles chegaram mais cedo. Ainda não eram 3 horas da tarde e alguns deles já estavam por aí. E o pior, falou outro dos correligionários de Leocádio, é que o coronel nos oferece muito pouco para corrermos tanto risco. 2 dos nossos já desapareceram, e ele afirma que os 2 fugiram. Eu não acredito, mas também não quero provas do que aconteceu. Estou mesmo preocupado com a minha garantia de liberdade. Bem, para mim, falou o mais novo deles, foram dadas garantias de que os bens que ficaram para trás permaneceriam à minha espera, com direitos de uso exclusivo. Cumprirei minha parte no acordo até que sinta que o outro lado deixou de cumprir a sua. Só aí então abandonarei meu posto. Mas, se eu for traído, não partirei sem me vingar. Nisso, Felipe chamou minha atenção para Calixto e mais 2 irmãos que se aproximavam. Notei que o grupo de partidários de Leocádio rapidamente se dispersou. Calixto se aproximou e falou: Felipe, meu amigo, estamos ao seu inteiro dispor. Nós o agradecemos, Calixto. Conforme o combinado, Firmino aguarda a presença de alguns colaboradores para auxiliá-lo nas suas tarefas. Nós já os enviamos, Felipe. E iremos até lá para auxiliá-los também, caso o irmão não tenha para nós outras tarefas. Não, Calixto, eu não tenho. Como não existem dentro do lar de nosso Sérgio colaboradores do coronel, não enfrentaremos problemas. Calixto então se afastou em direção à casa de Altamiro, enquanto nós nos dirigimos aos aposentos de nosso irmão Sérgio. Sentado à porta, um empregado cochilava. Passamos por ele e ganhamos o interior da cova. Sérgio, entregue a um sono profundo, liberto do corpo, estava agarrado em Getúlio, que permanecia a seu lado. Nossa presença foi logo pressentida pelo coronel, que não podia ver-nos. Felipe então sugeriu que eu permitisse ser identificado. Assim, enquanto eu dialogasse com o coronel, ele permaneceria no anonimato, só se identificando se preciso fosse. Procedi conforme as instruções de Felipe. Logo o coronel, que então podia ver-me, falou: O que você faz aqui dentro? Quem lhe deu autorização para entrar? Calma, Getúlio. Nossa missão é de paz. Sou portador de uma mensagem do mais alto para você. Estamos trazendo até aqui Altamiro e Juarez e gostaríamos que você os recebesse. De forma alguma. O que estão querendo esses 2 impostores? Bem, Getúlio, já é hora de vocês tentarem se acertar. Ninguém pode viver eternamente com ódio no coração. Isso porque não foi você ofendido. Eu não tenho nada para acertar com essa família.
Eu conheço todos eles, inclusive o que se casou com José Augusto. O interesse deles é por esta terra. Nisso, Filipe, fazendo-se visível para o coronel, o deixou ainda mais irritado. O que faz este juiz aqui? Por acaso estou sendo julgado? Estão transformando minha casa em um tribunal? Talvez, meu irmão, falou Filipe. A sua consciência é que determinará isso. Nós seremos apenas observadores. Quer você queira ou não, nossos irmãos virão visitá-los, e, tenho certeza, sem ódio no coração. É claro. Eles foram os agressores. E, como eu já disse, não tenho nada para resolver com essa família, desde que eles se mantenham longe da minha propriedade. E que eles não pensem que, com o casamento de Maria Teresa com o filho de Sérgio, levarão alguma coisa. Eles não levarão nada, pois estou cuidando para que Josué Augusto seja deserdado. Por quanto tempo ainda espero amigo permanecer na administração destas terras? Desde a morte do seu corpo físico, você vem lutando para manter-se no poder, esquecendo-se de seus outros compromissos. A vida continuou, meu irmão, enquanto você parou no tempo, alimentado pela cobiça e pela ambição. Sem falar do ódio em seu coração, que já ocupa lugar secundário em seus projetos. Esquece o amigo de que nada nos pertence, e sim a Deus, que nos cede, a título de empréstimo, os bens terrenos a fim de que os usemos para nosso progresso espiritual. Portanto, a vida na terra é passageira e nenhum bem que nos venha às mãos nos pertence. Você está mudando de assunto. Estávamos falando da presença daqueles dois aqui, você agora está falando das minhas terras. Não mudamos de assunto, meu amigo. Um assunto está atrelado ao outro. Você sabe muito bem que, quando Sérgio abandonar o corpo de carne, o que não está longe de acontecer, não lhe restará nenhuma chance de continuar na direção da fazenda. O coronel não pôde responder, pois Firmino, que entrara no quarto, confirmou a presença de Juarez e Altamiro na sala próxima, onde aguardavam a permissão de Filipe para entrar. Filipe determinou que submetêssemos o espírito de Sérgio à nossa ação magnética, visando despertá-lo espiritualmente para os acontecimentos que se desenrolavam. Sob o olhar furioso do coronel, iniciamos o processo, enquanto os demais nos auxiliavam, mantendo-se em prece. Capítulo 18. A cobiça no lugar do ódio. Sérgio, sob nossa ação magnética, despertou espiritualmente e, como um metal atraído pelo imã, agarrou-se imediatamente no coronel Getúlio. Temos visitas, afirmou Getúlio. Imagine quem está lá fora querendo entrar. Não faço a menor ideia. É aquele infeliz de o filho. O que eles querem aqui? Acorde, Sérgio. Olhe em seu derredor. Não é possível que você não está vendo o que está se passando. Um juiz, carrascos e supostas vítimas. Todos com um só objetivo. Sérgio, sob a influência mental de Getúlio, rapidamente assimilou o porquê do nervosismo do coronel e falou. Não se pode mais ter privacidade? Quem quer que sejam, não tem o direito de invadir minha casa. E muito menos de permitir a entrada de inimigos declarados que visam somente usurpar meus direitos de posse sobre estas terras. Não estamos invadindo, meu irmão, falou Filipe. Aqui estamos com a permissão de Jesus, na esperança de auxiliá-los para que tenham paz no coração. Se é esse o objetivo de vocês, como explicar a presença daqueles dois lá fora? Altamiro e Juarez vieram fazer uma visita para vocês, meus irmãos, na esperança de reatar os laços de família que os uniram no passado. Impossível. Não me lembro desse tempo nem quero lembrar. Já recuperei o que era meu, e isso para mim é o suficiente. A realidade que vivemos hoje é outra. Não aceito que os dois sejam trazidos à minha presença e exijo que minha vontade seja respeitada.
Afinal, esta é minha casa, estas são minhas terras e tenho os meus direitos. Seus direitos serão respeitados, meu irmão, mas gostaríamos de lembrá-lo de que o tempo elimina toda a camuflagem da verdade, e ninguém pode fugir da verdade sem reparar seus erros. O culpado de toda essa história é o Francisco, e ele mesmo nem aparece por aqui, falou o coronel Getúlio, tentando impor sua autoridade. Francisco é apenas parte dessa história. Além disso, ele já retornou ao corpo de carne e não guarda nenhum rancor de vocês. Pudera, continuou o coronel. Aquele oportunista agiu sempre de maneira premeditada. Sua intenção era apossar-se destas terras. Se não fosse culpado, eu estaria aqui agora falando em sua defesa. Meu querido Getúlio, o ódio e a ambição tornam sua visão limitada. Francisco vive sob o mesmo teto de vocês e você ainda não conseguiu identificá-lo. Não acredito. Se ele estivesse por aqui eu seria o primeiro a identificá-lo, pois fui sua principal vítima. Hoje vivem nesta casa, além de Sérgio e de alguns empregados, Josué Augusto e Maria Teresa, que são. Getúlio não permitiu que Felipe continuasse, talvez por prever o que ele iria revelar. Levantando-se, com Sérgio agarrado nele, ele falou: Não preciso ficar aqui e ouvir tantas asneiras. Não me importa quem é você, se é juiz ou carrasco. A verdade é que não sou obrigado a ficar aqui ouvindo dizer o que não me interessa. Getúlio demonstrou-se intencionado a sair do quarto. Certamente levaria Sérgio ou faria com que ele despertasse fisicamente, interrompendo o trabalho iniciado. Felipe, percebendo suas intenções, falou: Não precisamos ir muito longe para nos encontrarmos com o passado, coronel. Josué Augusto, que ocupa a posição de herdeiro de Sérgio, é nosso amigo Francisco reencarnado. Agora, meu irmão, se quiser, pode fugir desse momento, afastando-se deste local. Mas nunca conseguirá se afastar do seu passado. Francisco, Esmeralda, Deolinda, Altamiro e Januário, aqui presentes, querem apenas afirmar que não guardam rancor e que nenhum interesse têm por estas terras. Eles apenas esperam atitudes amigáveis por parte de vocês. E agora, meu irmão, já que está pronto para se retirar, pode fazê-lo. Nós não representamos nenhum tribunal como você supõe. Somos apenas enviados do mais alto com o objetivo de ajudá-los a encontrar um pouco de paz. Getúlio não permitiu que Felipe continuasse e falou, interrompendo-o. De que paz você fala? Eu não matei nem roubei. Meu amigo, prosseguiu Felipe, esquece de que o passado não fica encoberto aos olhos da justiça divina. Seria necessário retornarmos a ontem para que você compreendesse que tem sido mais algoz do que vítima. Não quero nem preciso ouvir mais nada. Deixe-nos em paz e leve daqui aqueles dois. Respeite nosso direito à privacidade. Está bem, meu amigo, nós nos afastaremos. Mas, em nome de Deus, peço-lhe que avalie melhor as oportunidades de que lhe falei, pois num amanhã não muito longe conseguiremos de Deus uma nova oportunidade em um corpo de carne para continuarmos o aprendizado na terra. Só percebemos depois que as últimas palavras de Felipe tinham como finalidade despertar o interesse de nossos irmãos, já que os alertava sobre a possibilidade de retorno à terra em um novo corpo de carne, sonho de cobiça de Getúlio e Sérgio. Com um sinal de Felipe, nós nos retiramos da casa, levando Altamira e Juarez ainda sonolentos. Antes de prosseguirmos, já do lado de fora da residência, Felipe nos concitou a prece de agradecimento e em seguida falou: Meus amigos, para compreendermos melhor os problemas do momento, precisamos retornar ao passado, onde com certeza encontraremos suas origens. Temos aqui um caso raro em que a cobiça tomou o lugar do ódio e a ambição substituiu o sentimento de vingança, fazendo com que nossos amigos não se importem com mais nada além de seus objetivos de continuar sendo donos destas terras.
o propósito que os une os tornou dependentes a ponto de não conseguirem viver um sem o outro. Retornemos aos nossos afazeres e prossigamos em nosso objetivo de servir, aguardando que, com o amanhecer, novos recursos nos sejam ofertados para auxiliá-los. Conduzimos Altamiro e Juarez de volta ao corpo. Felipe então se despediu de nós, confirmando seu retorno para breve. O dia claro recebia a luz balsamizante do sol, enquanto as gotas de orvalho na vegetação nos ofereciam um espetáculo de rara beleza. Firmino, colocando a destra sobre meu ombro, falou: Xisto, meu irmão, a cada dia um novo espetáculo nos oferta a natureza, chamando-nos à compreensão da infinita presença de Deus, que rege tudo o que nos cerca. Continuemos a procurar recursos de boa visão espiritual e conseguiremos levar paz a muitos corações. Capítulo 19. Josué Augusto e Juarez. 2 dias haviam se passado desde a tentativa de aproximação entre os irmãos e o quadro permanecia o mesmo. Josué Augusto, diante da impossibilidade de assumir os negócios do pai, uniu-se a Juarez, de quem recebeu uma proposta de sociedade na criação de gado utilizando as terras de Altamiro. Rapidamente a notícia se espalhou e chegou aos ouvidos de Sérgio e de seu companheiro Getúlio. Sérgio então chamou Josué Augusto para explicar-se. Não tenho muito a explicar, meu pai. Lancei mão de minhas economias e associei-me a Juarez. Só não entendo, Josué Augusto, por que se envolver com aquela família. As últimas palavras de Sérgio foram suficientes para iniciar uma discussão entre ele e o filho, que para evitar que a situação se agravasse retirou-se do quarto e buscou a companhia de Maria Teresa. A esposa, notando as feições transtornadas do marido, falou. Discutiu com seu pai novamente. Josué Augusto. Discuti, Maria Teresa. Acho que já é hora de contar a ele toda a verdade a seu respeito. Bem, meu querido, sempre fui contra essa situação. Por mim ele já teria ficado sabendo e nós já estaríamos a par de qual caminho tomar. Você está certa, Maria Teresa. Não podemos protelar mais esse assunto. Enquanto os dois conversavam, dirigi-me ao quarto de Sérgio, a fim de sondar suas intenções após a discussão. E encontrei o coronel Getúlio a falar ao seu ouvido. Você faça o favor de chamar aqui esse menino e o colocar no lugar que merece. Ele já está abusando. É muita falta de respeito que ele fez. Associar-se ao filho de seu inimigo. Sérgio assimilava com precisão cada palavra dita pelo coronel. Em seguida ele comentou. Tenho muito problemas para ficar me preocupando com filhos. O melhor seria que ele sumisse daqui como sumiu sua irmã, em vez de ficar me causando problemas. A conversa entre os dois prometia se alongar. Resolvi então retirar-me, dirigindo-me ao jardim em busca de inspiração para agir. Ali encontrei Amaro, que cuidava de seus afazeres e saudou-me com um cumprimento de bom dia. Respondi e fiquei a observá-lo no trato com as flores. Nisso, um empregado aproximou-se dele e comentou. A coisa lá dentro está feia, velho. O doutor Sérgio e o filho estão discutindo pela segunda vez hoje. E, pelo barulho que estão fazendo, o resultado não vai ser bom para o rapaz. De posse dessa informação, retornei ao interior da casa e me dirigi rapidamente ao quarto de nosso irmão. Com a respiração ofegante, as mãos trêmulas e os olhos arregalados, Sérgio falou. Fui traído pelo meu próprio sangue. Com tanta mulher no mundo você tinha de escolher se casar com a filha daquele infeliz? O que você espera de mim agora? Só me resta deserdá-lo de uma vez, por desobediência às minhas ordens. Veja só que descaramento. Trazer para dentro de casa a filha do meu inimigo e, ainda por cima, ser casado com ela. Olhe, meu pai, como eu já lhe disse,
Não compartilho desse ódio pelo Senhor Altamiro e não pretendo privar-me da felicidade somente para agradá-lo. Se o Senhor puder me aceitar assim, ficarei feliz. Caso contrário, para sua tranquilidade, seguirei o meu caminho. Minha decisão já está tomada. Você não herdará nada e tampouco sua irmã. Se é verdade que nascemos de novo, voltarei para cuidar destas terras. Caso contrário, vou doá-las aos padres. Pouco me importa as terras, meu pai. O importante para mim é viver em paz com o Senhor, mas vejo que isso é impossível. Depois de uma afronta dessa, você ainda me fala em viver em paz. Não o quero mais aqui no meu quarto. Pode continuar vivendo na fazenda até arrumar um lugar para ficar com sua mulher. Agora saia. Deixe-me em paz. Josué Augusto retornou para junto de Maria Teresa, relatando o ocorrido e demonstrando uma profunda preocupação em relação a como e onde viveriam dali para frente. Nós conseguiremos, José Augusto. Impossível seria viver com esse problema a nos atormentar o coração. Você já se iniciou nos negócios e logo começará a obter lucros. O negócio com Juarez ainda é muito recente para contarmos com lucros, mas é a única coisa que temos em mãos no momento. Apesar de tudo o que ouvi, Maria Teresa, não sinto ódio pelo meu pai. Tenho pena dele, e até sinto sua falta. Será que Juarez e a religião dele têm uma explicação para tudo isso? Não sei, meu querido. Mas, conforme ele diz, para tudo existe uma explicação lógica dentro dessa doutrina. E, por falar nisso, ele ficou de ir à casa de Dona Sebastiana agora pela manhã. Por que você não vai ao seu encontro e troca com ele algumas ideias? Para quê, Maria Teresa? Em que poderá ele me ajudar? Meu querido, quem sabe ouvindo você consiga algumas respostas. Juarez sempre foi uma pessoa de muito conhecimento. Vou fazer isso. Estou mesmo precisando respirar um pouco de ar mais puro. Afastei-me de Maria Teresa, que até então acatava as minhas sugestões e as transmitia a Josué Augusto, e, me adiantando a ele, segui em direção à casa de Sebastiana à procura de Juarez. Mas antes sugeri a Amaro que por nós fizesse uma prece. Capítulo 19. Na França do século XVII. Ao me aproximar da casa de Sebastiana, fui surpreendido pela presença de nosso irmão Felipe, que ali estava a me aguardar. Chegamos ainda há pouco, Xisto. Suas preces chegaram até nós. Ainda bem que Deus assim o permitiu, Felipe. Acontecimentos desagradáveis tiveram origem esta manhã na residência de Sérgio, o que sugere nossa participação, a fim de evitar conflitos maiores. Compreendo a sua preocupação, Xisto, mas não podemos impedir que o passado venha bater à nossa porta, cobrando o que lhe é de direito. Com relação aos irmãos envolvidos nos conflitos de hoje, tenho algo a lhe relatar. Façamos uma viagem ao passado e nos situemos no interior da França, no final do século XVII, tendo a cidade de Sta. Maria Bernadette como nossa referência. Vinhedos abundantes faziam parte das terras de um ilustre fidalgo. Bernardes e Maria Luísa eram os senhores daquelas terras, onde criavam seus 7 filhos. A colheita sempre fora suficiente para mantê-los dentro dos padrões de nobreza em que viviam. Fazendo divisa com suas terras, encontrava-se a propriedade dos Montes, descendentes de pioneiros imigrantes espanhóis que eram voltados também para o cultivo de uvas. Num determinado momento, um dos filhos de Bernardes se formou teólogo e foi consagrado sacerdote da Igreja Católica, após muitos anos de internato em um colégio especializado. 3 anos após sua consagração, uma vultosa soma em dinheiro foi enviada a Roma por um emissário sacerdote e recebeu o título de Monsenhor, sendo designado, em seguida, para prestar seus serviços junto ao Tribunal do Santo Ofício.
Nessa época, as perseguições na França eram comuns, apesar de não se darem com tanta intensidade como na Espanha e em Portugal. As atrocidades já conhecidas por todos nós destruíam lares e famílias inteiras em nome da Santa Inquisição. Numa certa ocasião, numa conversa entre Bernardes e seu filho Monsenhor Gerard, o pai deixou transparecer ao filho o interesse que tinha pelas terras dos vizinhos. Disse a ele que certa vez fizera uma proposta de compra, que foi respondida com uma negativa. Monsenhor, acostumado a não ter sua vontade contrariada, procurou o patriarca dos Montes e insistiu na proposta de compra, idealizando presentear o pai com a propriedade de seus sonhos. Mediante a insistente resposta negativa dos Montes, que não estavam interessados em vender as terras, Monsenhor concluiu que havia naqueles sítios outras riquezas, além de solo fértil. Movido pela ambição, ele conseguiu, ao peso do perdão, uma pessoa que denunciasse a prática da heresia e da bruxaria por parte dos Montes. Essa testemunha estranhamente fora libertada alguns dias antes das prisões do Santo Ofício e, após a denúncia, desapareceu misteriosamente. A partir dessa denúncia, perseguições terríveis à custa de humilhações à honra dos Montes foram movidas pelo clero. Cansados, sofridos e humilhados após um ano de perseguições, eles venderam suas terras por uma irrisória quantia e receberam um salvo-conduto fornecido pelo Santo Ofício, que lhes permitia passagem livre pelos portos e pelas fronteiras da França. De posse da pequena quantia em dinheiro que lhes restara, eles embarcaram de volta à Espanha, terra de seus bisavós, onde adquiriram uma pequena propriedade, passando a viver do cultivo de hortaliças. Mas o ódio aos franceses, à Santa Igreja Católica e, principalmente, à família do Monsenhor Gerard passou a fazer parte da cultura dos Montes. E, como o passado é sempre o fiel construtor do nosso hoje, quase um século depois vamos encontrar um oficial da guarda de Sua Majestade o Rei de Espanha, a serviço do clero, cujo nome era Antonino de Miranda. Depois de algumas investidas sobre a filha de um respeitável fazendeiro, ele recebeu um não como resposta por parte da família da moça. Antonino, antes Monsenhor Gerard e hoje Coronel Getúlio, como vingança e sob a proteção do clero, passou a perseguir aquela família, e seu chefe, de nome Alberto de Paula, acabou sendo acusado de heresia e preso, por negar-se a pagar os tributos que lhe foram determinados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Alberto de Paula, no passado patriarca da família Montes e nos dias de hoje nosso Altamiro, foi lançado às masmorras, onde conheceu você, Xisto. Não suportando a humilhação e o sofrimento, ele ficou ali apenas alguns meses, quando a morte do Cr físico o libertou. Bem, Xisto, em síntese, essa é a história de Altamiro e Getúlio. Os demais alternaram-se entre perseguidos e perseguidores até algumas décadas atrás. A maioria conseguiu, pela dor e pelo sofrimento, elevar-se, mas os poucos ainda presos ao passado, como o Coronel Getúlio e Sérgio, insistem em seguir os padrões de vingança de séculos atrás, hoje substituídos por sentimentos não menos destruidores, que são a cobiça e a ambição. Josué Augusto e Maria Teresa são os antigos fidalgos franceses Bernardes e Maria Luísa, que não souberam educar os filhos, induzindo-os ao erro e fazendo-os vítimas da cobiça e da ambição. Como eu lhe disse, a maioria dos envolvidos conseguiu recuperar-se, perdoando-se mutuamente. Altamiro cumpriu bem sua parte nesta existência e retornará ao nosso meio sem remorsos no coração. Josué Augusto e Maria Teresa, cuja união vem sendo mantida há algumas existências, tem nesta vida a finalidade de receberem um futuro próximo como filhos queridos Getúlio e Sérgio, para que por meio do amor consigam obter deles o perdão. Felipe fez uma pausa e aproveitei para reviver em minha memória as dores e os sofrimentos daquela época em que permaneci longos anos abandonado nas masmorras. Esse período foi para mim de reconciliação com Deus. E ali estava a resposta à simpatia que Altamiro inspirava a mim. Peço-lhe perdão,
Xisto, por despertá-lo para o hoje, mas compromissos determinam que estejamos atentos e vigilantes, falou Filipe. Nosso irmão Juarez se aproxima desta residência aí. Como você sabe, Josué Augusto também não tarda a chegar. Grandes transformações estão por vir. Inclusive aproxima-se o momento em que nosso querido Altamiro virá encontrar-se conosco, sendo esse o principal motivo de sua presença junto ao velho conhecido do passado. Veja, Xisto. Ali estão nossos irmãos Jatobá e Aroeira em seus afazeres. Vamos nos unir a eles e elevar nosso pensamento a Deus, abrindo nosso coração para as tarefas que competem a nós no dia de hoje. Passados alguns minutos, chegou à casa de Sebastiana Josué Augusto, que foi recebido com carinho pela madrinha. Sebastiana, percebendo de imediato estar o jovem com problemas, falou: O meu menino brigou com o velho pai hoje. Mais do que isso, madrinha. Nós rompemos de vez nossa relação. Meu menino está vendo aquela laranjeira carregada ali? Pois é. Para ela ficar bonita desse jeito, todo ano eu lhe corto alguns galhos. Então ela pega a força e fica essa belezura aí. Assim também a vida faz com a gente, meu filho. Ela corta alguns galhos para nós ganharmos força e produzirmos mais. E a lei de Deus nosso Senhor, meu filho. Ouvindo a senhora falar, madrinha, tudo fica mais fácil. Como disse para Maria Teresa, não carrego ódio em meu coração. Pelo contrário. Tenho muita pena do meu pai e também do meu avô. Eu não o conheci, mas ele deve ter sofrido muito com o seu orgulho. É melhor mesmo, meu filho, pensar assim. O dia de amanhã ainda tem muita história para contar. Venha cá, aconchegue sua cabeça no ombro desta velha. Vou fazer uma oração para Deus Nosso Senhor ajudar você e a menina Maria Teresa. Jesus, abençoe meu menino, que tem um nome igual ao de seu pai, e a mulher dele, que tem um nome igual ao de sua mãe. Abençoe os passos desses filhos e dê a eles a fé que o Senhor me deu quando cheguei na terra, há muito tempo. Capítulo 20. O aviso de Filipe. O barulho do bater de palmas obrigou Sebastiana a pedir licença a Josué Augusto para atender a porta. Juarez, meu filho, você chegou numa hora boa. Vamos entrando. Juarez assustou-se ao encontrar Josué Augusto ali, àquela hora da manhã. O que houve, meu amigo? Onde está Maria Teresa? Maria Teresa está em casa. Vim porque além de precisar de alguns conselhos de Dona Sebastiana, esperava encontrá-lo por aqui. Josué Augusto relatou a Juarez e a Sebastiana os detalhes da discussão entre ele e seu pai. Juarez então opinou. Josué Augusto, tomemos seu pai como um doente obcecado por estas terras e muito mais fácil será entender sua maneira de proceder sem guardar rancor. Procure, meu amigo, orar por ele enquanto se fortalece na fé e aceite as dores e as dificuldades do hoje como reflexo do passado. Além disso, acredito que papai e mamãe ficariam muito felizes se vocês optassem por viver lá em casa. Afinal, o quarto de Maria Teresa está vazio e não vejo o porquê de vocês não poderem utilizá-lo. É uma boa ideia, meu filho. Enquanto isso, as coisas se acalmam do lado de cá, falou Dona Sebastiana, ansiosa por ajudar. Vou conversar com Maria Teresa. E você, Juarez, converse com seus pais para mim. Ainda hoje faremos uma visita a vocês para acertarmos os detalhes. Juarez imediatamente partiu ao encontro do pai, que estava no campo a trabalhar, para pedir-lhe apoio para a irmã e o esposo. Josué Augusto, por sua vez, retornou para junto da esposa. Altamiro, após ouvir do filho o relato dos fatos que envolveram a filha e o genro, se emocionou e, chocado com a atitude de Sérgio, dirigindo-se a Juarez, falou: Meu filho, há muito anos o doutor Sérgio é um espinho no nosso caminho.
Ele nunca mede esforços quando se trata de nos prejudicar. Nisso, Altamiro, acometido de uma tontura, se apoiou no filho para não cair e com dificuldade falou: Juarez, não estou me sentindo bem. A notícia abalou-me sobremaneira. Dê-me seu braço e leve-me para casa. Juarez, assustado com a palidez que tomara a face do pai, o amparou e o colocou à sombra de uma árvore, esperando que ele se recuperasse para levá-lo para casa. Felipe convidou-nos a auxiliá-lo com passes, e nosso querido Altamiro gradativamente recuperou suas energias. Mesmo assim, ele apoiou-se no filho para iniciar sua volta ao lar. Felipe então comentou: o retorno de Altamiro está programado para as próximas horas. Como podemos notar, seu batimento cardíaco encontra-se descontrolado, e seu fluxo sanguíneo, desordenado. A síncope é inevitável para as horas seguintes. Mas até lá nosso irmão precisa acertar alguns detalhes de ordem familiar. Busquemos auxiliá-lo em seu regresso ao lar. Nós o amparamos com vibrações fraternas, ao mesmo tempo em que auxiliamos seu batimento cardíaco, pois seu coração se assemelhava ao pêndulo de um relógio quando está chegando ao fim a corda que impulsiona seus movimentos. Ao se aproximarem de casa, Sinira percebeu que algo errado estava acontecendo e correu ao encontro deles, amparando o marido ofegante. Chegando em casa, ela o acomodou na cama e correu para lhe preparar um chá de camomila. Enquanto isso, Juarez lhe explicava o ocorrido, ao que ela comentou: esse pai do Josué Augusto sempre foi um problema em nossa vida. Eu nunca compreendi por que Altamiro sempre o perdoa. É melhor mesmo que Maria Teresa se mude para cá. Assim, ela fica longe daquele homem que sempre achei ser louco. Eles virão aqui hoje, mamãe. E, já que a senhora concorda, vamos insistir para que fiquem de vez. Vamos contar ao papai sua decisão, mamãe. Talvez isso acalme um pouco. Passavam poucos minutos do meio-dia quando Maria Teresa e Josué Augusto chegaram à casa de Altamiro. Felipe, que já havia requisitado auxílio ao mais alto, ultimava alguns preparativos junto a 4 companheiros treinados para a tarefa de desligamento. Eram 2 irmãs e 2 irmãos que carinhosamente cuidavam de Altamiro. Esperemos que, com a ajuda de nossos irmãos socorristas, consigamos prolongar mais um pouco a permanência de Altamiro junto ao corpo de carne. Procederemos seu desligamento de forma gradativa, facilitando seu despertar do nosso lado. Altamiro já percebeu o que está se passando. Vamos induzi-lo ao sono e procurar tranquilizá-lo. Mas antes, Xisto, faça com que sua filha e seu genro venham aos seus aposentos. Encontrei Josué Augusto e Maria Teresa, que estava bastante nervosa, a contar os detalhes do desentendimento com Sérgio. Aproximei-me de Juarez. Com a ajuda de Firmino, ele percebeu de imediato nossa presença. Então lhe falei: comentários relativos ao mal não nos trazem resultados que nos conduzem ao bem. Procuremos respeitar o quadro de saúde de Altamiro e passar a ele pensamentos de paz. Juarez, após ouvir-me, comentou: Maria Teresa, Josué Augusto, é vontade de papai e mamãe tê-los aqui conosco. Esperamos que no momento vocês se contentem com o quarto de Maria Teresa, até que possamos providenciar algo melhor. Papai, que ficou bastante chocado com a atitude do Dr. Sérgio, encontra-se acamado. É melhor você ir tranquilizá-lo, Maria Teresa, contando-lhe sua intenção de mudar-se para cá com José Augusto. Onde está o papai, Juarez? Por que não nos avisou logo que chegamos? Ele já está bastante idoso. Temos de tomar cuidado ao lhe dar certas notícias. Ele está no quarto dele. Acredito que tenha errado ao lhe contar o que aconteceu, mas de qualquer forma precisávamos encontrar uma solução para vocês dois. Maria Teresa, acompanhada da mãe, dirigiu-se até os aposentos de Altamiro, encontrando-no semi-adormecido em seu leito,
Mas, notando sua presença, Altamiro falou: Maria Teresa, minha filha, não parta novamente. Se o Dr. Sérgio não os quer lá, mudem-se para cá. Temos seu antigo quarto, que acomodará muito bem você e o José Augusto. Fique tranquilo, meu pai. Já viemos aqui contando com sua ajuda e a da mamãe. Vamos ficar por aqui a partir de hoje. Agora, procure descansar e fique despreocupado. Ficaremos todos juntos novamente. Altamiro, dando sinais de cansaço, sorriu e aceitou o abraço carinhoso da filha, entregando-se em seguida ao sono que faria com que ele se libertasse do corpo em desdobramento. Sonolento e com dificuldade para manter-se em pé, ele olhou-nos e sorriu, como a cumprimentar-nos. Enquanto Firmino e eu permanecemos junto aos irmãos socorristas, Felipe se adiantou e, abraçando-o, o manteve em pé, para em seguida falar. Altamiro, meu irmão. Aqui estão afetos diretos de seu coração, embora não nos reconheça. Mas, sob as bênçãos de Jesus, nosso coração está entrelaçado por vínculos de amor e solidariedade que o passado, encoberto pelo tempo, nos proporcionou. Meu amigo, é chegada a hora de devolver à terra o que lhe pertence e permitir ao Espírito alçar voo às regiões onde a dor é compreendida como um instrumento de Deus para nos alertar sobre nossos deveres e compromissos. Procure desvincular-se de compromissos que porventura possam prendê-lo à terra, a suprema escola de aprendizado e elevação. Altamiro a tudo ouviu com lágrimas nos olhos. E, antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Felipe prosseguiu. Busquemos, meu querido Altamiro, por meio da prece, encontrar Deus, renovando nossa energia na fé que nos proporcionará a tranquilidade necessária para vencermos esse sublime momento para seu espírito, que morre aos olhos dos homens e renasce aos olhos de Deus. Capítulo 21. A partida de Altamiro. Altamiro, amparado por Felipe e pelos irmãos socorristas, foi levado para refazer-se junto à natureza. Fui convidado a acompanhá-los. Seguíamos transportando nosso irmão quando Felipe comentou. Xisto, meu irmão, dentro em pouco, tarefeiros estarão presentes cuidando do isolamento da casa e dando garantias de um desenlace tranquilo ao nosso irmão. Calixto e seus comandados foram designados para tal tarefa. Nós os aguardamos para breve. Preocupado, me dirigi a Felipe. Felipe, perdoe minha incompreensão, mas por que todo esse aparato? Corre nosso querido Altamiro o risco de ser arrebatado por nossos irmãozinhos das trevas? Qual de nós, meu querido Xisto, está livre de pecados? Como espíritos em evolução, em aprendizado em corpo de carne pelas oficinas da Terra, nos situamos em campos vibratórios comuns ao planeta, também em evolução. Nosso irmão não é uma figura notória que desperte tanto interesse das sombras, mas observe o pequeno inseto que vive nestes campos conhecido como vagalume. Por sua luz a brilhar na noite, ele atrai predadores naturais e se expõe a eles. O espírito que retorna ao nosso meio portando alguma luminosidade se expõe às forças das sombras, e é nosso dever ampará-lo e protegê-lo. Portanto, o menor deslize facilitaria o assédio das sombras, que gerariam danos sensíveis ao desencarnante, mesmo temporariamente. Procuremos dar ao nosso amigo garantias nesse momento de transição. Satisfeito, eu me calei. Foi quando o grupo parou às margens de um rio e irmãos aplicaram passas reconfortantes em nosso Altamiro. Submetido a uma pequena caminhada pelo campo, nosso irmão retornou com o grupo que o assistia completamente refeito espiritualmente. Ao retornarmos à casa de Altamiro, encontramos seu veículo físico aparentemente melhor. Então, me voltei para Felipe. Com a melhora física de nosso irmão, presumo que vamos alterar a data de seu retorno ao nosso meio. Se você observar mais atentamente, meu querido Xisto,
verá que seu coração ainda bombeia com dificuldade o sangue para as artérias e as veias e que só o faz de maneira precisa pela ação de nossos irmãos socorristas que estão a seu lado. É comum a todo candidato ao retorno à pátria espiritual, nas horas que o antecedem, apresentar uma melhora radical em seu quadro de saúde. Isso, é claro, para aqueles que não são vitimados por acidente. A ação dos irmãos socorristas assim o determina, por fazer parte do processo de despertar. Fomos interrompidos por Firmino, que ficara encarregado de cuidar dos familiares, zelando pela sua tranquilidade. Ele nos informou sobre a presença de nossos irmãos Jatobá e Aroeira na porta da casa. Acompanhado de Felipe e Firmino, fomos recebê-los. Boa tarde, irmão Felipe. Boa tarde, irmão Xisto. Vimos a movimentação e viemos oferecer nossos préstimos, falou Jatobá. Boa tarde, meus irmãos, falamos a um só tempo. Felipe, adiantando-se, prosseguiu. Toda ajuda é bem-vinda, meus irmãos. Ao trabalhador voltado para a sublime tarefa de servir com Jesus não lhe falta oportunidade de ser útil. Capítulo 22. Pressentimentos. Enquanto isso, Altamiro, reconduzido ao corpo, despertou e chamou por Juarez, que correu para atendê-lo. Meu filho, precisamos conversar a sós. Dê um jeito para que ninguém nos interrompa. Maria Teresa e Josué Augusto permanecem aí fora ansiosos para falar com o Senhor. Precisamos conversar com sua mãe sobre a situação dos dois. Eu sugeri a Maria Teresa que se mudasse para cá. Já conversei com mamãe, meu pai, e ela pensa como nós. Também acha que eles devem se mudar para cá. Me chame sua mãe, Juarez. Preciso falar com ela. Juarez se retirou do quarto e, encontrando a mãe, comunicou que Altamiro desejava vê-la. Ela imediatamente correu para atendê-lo. Melhorou, Altamiro? Estou melhor, Senira, mas meus pressentimentos são de que não demoro a partir desta para outra vida. Deixe de bobagem, meu marido. Você já está até mais corado. E depois você não pode morrer sem carregar um neto nos braços, não. Senira, quero lhe pedir um grande favor. Se algo me acontecer, não deixe Maria Teresa e Josué Augusto retornarem para a casa do Dr. Sérgio. Faça-os viverem aqui. Vou instruir Juarez para que assuma a direção da família, mesmo que não me aconteça nada, pois não estou mais com disposição física para o trabalho. Quero que você me prometa que vai fazer de tudo para que aqueles dois passem a viver aqui em casa. Prometo sim, Altamiro. Você pode ficar tranquilo que para lá eles não voltam mais. Está bem, Senira. Agora me chame os dois. Preciso falar com eles. Maria Teresa correu para abraçar o pai, mantendo-se em silêncio até Altamiro falar ao seu ouvido. Se minha menina continuar me abraçando desse jeito, vou acabar morrendo sufocado. Todos sorriram. Maria Teresa sentou-se à cabeceira da cama do pai, e comentou. Josué Augusto, me prometa que você e Maria Teresa vão morar aqui em casa. Seus negócios estão por aqui e é preciso estar por perto deles. Nós agradecemos ao convite, Sr. Altamiro, pois os desentendimentos entre mim e meu pai têm aumentado muito a distância entre nós, e talvez minha ausência ajude a nos entendermos melhor. Não tenha ódio dele, José Augusto. Seu pai sempre teve problemas. Desde rapazola ele é assim. É melhor não discutir, pois ele, como eu, já está na idade de deixar esta terra em busca de Deus. Maria Teresa, vá preparar seu antigo quarto para vocês. Está bem, papai. O senhor nos deu um grande susto. Não seria agora que voltei para casa que o Senhor iria nos deixar, não é mesmo? Isso está nas mãos de Deus, minha filha.
Quem somos nós para ter autoridade sobre a vida e a morte, mesmo sendo a nossa? Samira, entusiasmada com a possibilidade de ter a filha em casa novamente, se manifestou. Vamos, Maria Teresa. A partir de agora este é o lar de vocês. Vamos arrumar seu antigo quarto e colocar as roupas no armário. Seu pai agora só precisa descansar. Vamos, José Augusto. Venha nos ajudar. Os três saíram alegres do quarto, deixando Altamiro e Juarez a sós. Foi quando Altamiro falou. Meu filho, preciso lhe fazer uma confissão. São fatos que não posso levar comigo para outro mundo. Mas conto com a sua discrição. Só torne público que vou lhe contar em caso de extrema necessidade.